conversar conosco sobre o Meu Talento, Meu Ministério, esse movimento que tem revolucionado igrejas em toda a América do Sul, nós estamos aqui com o pastor Jair Miranda. O pastor Jair Miranda, ele é responsável por missão urbana em toda a região leste da cidade de São Paulo. Muitas vezes parece que só há um caminho para as pessoas conhecerem o Evangelho, uma única porta aberta na igreja onde todos passarão por ela. Com a complexidade social, com as grandes cidades, muitas pessoas diferentes, portas laterais, outras maneiras das pessoas conhecerem o Evangelho, é uma necessidade urgente da igreja. Estou aqui com 2 livros que você escreveu, que falam um pouco sobre esse movimento, que tem feito pessoas a expandirem ministérios, uma visão diferente sobre o evangelismo. Meu Talento, Meu Ministério talvez seja o mais conhecido deles. O primeiro, uma igreja em missão, né? Que você fala um pouquinho para a gente desse material. O livro Igreja em Missão, ele de fato é uma construção já de alguns anos, né? Para todo o meu ministério, a gente tem vivenciado alguns momentos interessantes de como tornar essa igreja mais relevante na comunidade. E esse livro foi escrito estritamente para a liderança, né? Um desafio para a liderança, de como revitalizar a igreja, como tornar essa igreja de portas abertas e uma igreja que seja mais itinerante e ao mesmo tempo seja relevante. É um desafio de fato para a liderança. Agora, esse segundo aí, ele emplaca um sonho, né? Um sonho de Deus. A gente tem um número muito pequeno de pessoas hoje que estão envolvidas na salvação de outros, né? E agora, como se envolver? Como participar? A gente agora reflete um pouco na parábola dos talentos, ali em Mateus 25, onde podemos servir com nossos talentos. Cada um pode participar da missão com o que gosta de fazer, aquilo que é bom, que é útil, que pode chegar perto de pessoas. Então esse é o desafio, fazer com que a igreja se movimente e se engaje na missão. E quais são os fundamentos do Meu Talento, Meu Ministério? Os fundamentos precisam ser muito bíblicos. Porque uma vez quando a gente entende o chamado de Deus para que a gente se envolva na missão, dando conta dos talentos que recebemos, precisamos entender o que são os talentos. E eu tive uma preocupação de fazer uma pesquisa bem minuciosa, né? Tanto a nível bíblico como também a nível de Espírito e Profecia, né? Os escritos de Ellen White, cruzando informações para entender como é que isso funciona. Então, o que é que eu fiz? No original inglês, né? Eu procurei no seu index tudo o que tem a ver com spiritual gifts, ou seja, dons espirituais e seus contextos, né? Por exemplo, busquei palavras correlatas, o que ela fala sobre abilities, né? Envolvendo pessoas, ou seja, habilidades, né? Ao mesmo tempo skills, né? Que também tem a ver com habilidades, né? Isso envolvendo pessoas praticando-as. E a gente encontra aí, por exemplo, em Ellen White, uma coisa interessante, que ela intercambia, né? Em um momento ela mostra que dons espirituais é uma habilidade que alguém adquiriu, né? Que pode ser algo nato, algo adquirido. Em outro momento ela fala que dom espiritual é algo sobrenatural, né? Que Deus entrega para a pessoa. E agora a gente vai para a Bíblia, né? Aí a gente na Bíblia encontra, por exemplo, alguns momentos ali. Paulo é o apóstolo que trabalha mais com a questão dos dons espirituais, né? A gente encontra ali, por exemplo, se a gente pode chamar, né, de listas, né? A gente encontra listas, por exemplo, 2 em Coríntios, uma em Efésios e uma também em Romanos. E a palavra para dons, né, espirituais, que a gente vê nas traduções aí modernas, é exatamente o termo carisma, né? Carisma. Para entender isso um pouquinho, por exemplo, a gente vê Paulo, a palavra que ele mais gostava era caris, que é graça. E a gente vê carisma, esse M aí no grego é como se fosse a ação da graça. Então a gente, por exemplo, observa no contexto quando ele usa a palavra carisma, né, ali em 1 Coríntios, né, a gente encontra que não podemos aplicar, por exemplo, a palavra carisma apenas para coisas sobrenaturais, mas também para coisas que são naturais. A gente pode dizer assim, naturais, porque tudo o Espírito Santo ele atua, né? Mas assim, não só com relação a coisas, mas a pessoas. Então, a graça de Deus atua em pessoas. E essas pessoas, elas vão utilizar habilidades ou não, adquiridas ou não. Então, poderia dizer, por exemplo, que meu talento para o ministério está fundamentado na premissa de que Deus
ele através da graça, né, que ele nos dá, ele faz com que as pessoas sejam habilitadas para o seu serviço. Ele dá uma atribuição para alguém servir. É um chamado de Deus. E esse chamado, para ser cumprido, será com habilidades ou não. Entendeu? Então, na fraqueza ou na sua força. E isso aí é interessante porque agora abre o leque. A gente não tem uma lista de dons ali que é fechada apenas com esses dons que a gente vê ali Paulo citando. Mas agora diversas formas de expressão da graça do Senhor em ambientes diferentes. Tem um autor chamado de Daryl Losch. Ele escreveu um livro chamado A Better Way, né? Uma maneira melhor. Ele fala sobre discipulado, ele fala assim, interessante. Ele disse assim que, onde houver uma necessidade, exige-se um ministro. Ou seja, onde há necessidade, precisa de um chamado de alguém que vai servir, entendeu? Com seus dons. E isso é muito variado. Isso é variado, e a gente não pode limitar a atuação do Espírito Santo. Então, por exemplo, na lista de Paulo lá, a gente não encontra lá o médico, o mecânico, quem sabe o design, né? Aí, hoje talvez Paulo podia dizer, você, entendeu, que é médico, você que trabalha com comunicação, né? Porque são algumas nuances da modernidade, da pós-modernidade que não tinha na época, mas tem agora. O Espírito se adequa para cada situação, cada momento. E cada um é chamado para trabalhar para o mestre segundo suas diferentes habilidades, né? Mas tem que ser santificadas, né? Para cumprir o propósito de expandir o reino de Deus. Isso que você está trazendo parece que vai um pouco na contramão do que algumas vezes pode-se acreditar, de que receber o dom espiritual, receber o dom divino, você estar automaticamente capacitado como se fosse algo mágico, né? Onde você recebe e a partir dali meio que no automático você começa a fazer. Isso é diferente. Exatamente. Você falou algo agora, Ali, que é muito forte. Tem muita gente aí esperando essa bolinha mágica de Deus para participar da missão. Ainda diz que foi dado para todos, né? Não que vai receber. Exatamente. Por exemplo, esses dias um pastor amigo meu me chamou e disse assim, Jair, é o seguinte, a gente está na igreja lá, os membros estão assim preocupados, esperando receber esse momento mágico de Deus. Mágico não, né? Mas assim, sobrenatural, né? De Deus para poder ir para a missão. E eles estão parados esperando isso acontecer. Eu falei, de repente isso nunca vai acontecer. Porque assim, não funciona dessa maneira. Embora assim, os dons espirituais tenham em algum momento uma dotação sobrenatural, a gente viu ali no caso do Pentecoste, né? O falar em línguas, as curas, e Deus não parou com isso hoje. Mas a maioria das atuações, principalmente nos escritos de Paulo, são naturais, né? Os serviços são naturais, assim, são coisas que acontecem no dia a dia, mas que agora está direcionado pela atuação espiritual, né? E a gente vai ver muitas mudanças acontecendo na igreja, uma vez que as pessoas entendem isso. E vai abrir o leque de atuação dessas pessoas agora. Talvez fique um grande desafio aí. Muita gente que nos assiste agora que fica entusiasmado. Eu queria que a minha igreja fosse vibrante, fosse dessa forma. Muitas pessoas fazendo muitas coisas, usando seus talentos, usando as suas habilidades. Como transformar talentos em ministérios? Eu acho que é necessário deixar ainda mais fundamentado uma coisa. Alguém ainda pergunta, mas o que é talento? Talento, de fato, segundo Ellen White, é exatamente habilidades natas ou adquiridas, é a voz, é a força, a saúde, a influência ou dotes sobrenaturais do Espírito também. Agora, como é que eu transformo isso em ministério? O que é ministério? Ministério é o servir como Cristo serviu de forma contínua, enquanto houver necessidade. É exatamente agora você pegar, entendeu? O teu talento, aquilo que Deus te entregou, e usar como um ministério para atender esse chamado de Deus, né? De abençoar essa pessoa. Eu achei interessante você falou de forma contínua. Exatamente. Porque eu não posso abandonar alguém, entendeu? Com um simples contato. Talvez precise de anos, de semanas, né? Meses. Agora, como é que eu faço? Partindo da premissa de que dom espiritual não é apenas dote sobrenatural, mas pode ser algo também natural, e até mesmo o chamado de Deus, sem você nem ter esse dote, né? Um dos dotes aí. O que é que a gente entende com relação a como transformar os talentos em ministérios? A grande pergunta não deveria ser essa que alguém faça para Deus. Deus, Senhor, qual é minha habilidade especial para mim entrar na missão, seguir o teu chamado, né? Mas deveria ser, Senhor, onde é que o Senhor quer que eu trabalhe?
Onde que o Senhor quer que eu vá? Deveria ser a grande pergunta, né? O grande questionamento que a gente faria a Deus. Isso com oração, com jejum, estudo da Bíblia, buscando pessoas, né, para a gente fazer perguntas, né, o que é que elas acham de nós. De repente, ouvir a paixão que está dentro de nós, né, aquela vontade imensa de servir em alguma área, testar, entendeu, esse serviço em ministérios diversos, para você ver aquilo que mexe teu coração, né, que traz paixão para você, que faz você avançar mesmo sem você saber fazer direito, mas confiando no chamado de Deus. Porque, por exemplo, Paulo... muita gente se engana com relação à atuação de Paulo, porque assim, por exemplo, os coríntios falaram assim: olha, Paulo, você, por cartas você é forte, mas pessoalmente você é fraco. E Paulo disse: eu sou evangelista, e evangelismo era um dom que ele fala ali em Efésios. Mas a gente entende e vê aí que parece que Paulo não falava muito bem no conceito das pessoas. Ele recebeu o chamado, mas ele foi assim mesmo, que Deus tinha chamado ele, entendeu? Não era o ideal para aquilo, mas ele atuava, né, com o que ele tinha. Agora imagina você atuar com um chamado, com aquilo que você sabe fazer bem. O quanto Deus vai poder te usar, né? Quantos enfermeiros, quantos médicos, quantos pessoas na área de comunicação, né? Psicólogos, até com o seu hobby, se você santificá-lo ao Senhor, colocar na missão, pode ser algo fantástico para Deus. E nisso a gente talvez possa ter uma visão muito positiva de nos enxergarmos de pessoas diferentes, né? Encontrar algo em nós que a gente não conhecia e quem sabe desenvolver uma habilidade que a gente nem sabia. É realidade, e assim Deus ele vai entregar para você mais habilidades, né? Mais talentos. À medida que você se entrega, ou seja, talento dado, talento multiplicado, e assim acontece, né? Uma sequência de eventos. E eu acho interessante porque assim, se por acaso, se o dom espiritual é o poder de Deus, quando eu decido deixar Deus agir na minha vida com a sua graça, dedicando minha habilidade para Ele, para a missão, eu ativo o poder de Deus em mim. Então eu não posso quantificar o quanto Deus pode me usar, uma vez que eu dedico a minha habilidade para o Senhor, entendeu? O meu talento para Deus como um ministério, né? Então vai ser um ministério poderoso de salvar pessoas, para abençoar a gente, né? E muitos ainda podem pensar: poxa, mas o tempo do sábado é tão curto, domingo também, como que eu posso fazer isso? Meu talento, meu ministério se restringe aos momentos que a igreja se reúne e a um local da igreja? Na realidade, sim, a gente pode entender o seguinte: se você olha a Bíblia, observe que Deus chamou poucas pessoas para o trabalho de liderança, mas chamou todos para o trabalho de ministérios. Observe ali em 2 Coríntios capítulo 5, capítulo versos 18 em diante, Paulo diz assim aqui: a todos foi entregue o ministério da reconciliação. Todos têm um ministério a executar. Poucos com o ministério de liderança na igreja local internamente, mas todos têm algo a fazer lá fora, né? Para salvar pessoas. E agora a gente é cristão onde a gente está todos os dias. Por exemplo, eu tenho negócios, a plataforma dos negócios pode ser o meu local de missão. É na escola, é na faculdade, é lá no hobby. Eu sou ciclista, eu coloco missão no ciclismo. Então a igreja é um momento que eu posso utilizar meus dons, né? Se Deus me chamar para atuar dentro da igreja, mas com certeza ele tem um momento para você lá fora, perto de pessoas. Bom, então fica a grande questão agora. Eu descobri um talento, quero implantar meu talento, meu ministério na minha igreja. Eu queria aproveitar esse momento agora e falar para você que é líder da igreja, que é pastor, que é ancião, você que gosta de ver sua igreja em movimento, dizer que a implantação precisa ter alguns passos que são assim bastante aparentes, né? Já que ministério é serviço, já que ministério exige que pessoas participem da missão, temos que entender de fato que necessidade existe para que o serviço aconteça, né? Para que as pessoas participem. Então, primeira observação, primeira dica que eu dou seria o seguinte: temos que fazer uma análise de como está a igreja, quais são as necessidades da igreja local e, ao mesmo tempo, quais são as necessidades da comunidade. O que a comunidade precisa? Por exemplo, como é que está os índices de emprego, né, de moradia, situação da saúde, econômica, lazer, segurança do bairro. Como é que a igreja pode impactar e fazer frente a esses desafios que a comunidade enfrenta?
Então, uma vez que eu descubro essas duas coisas, eu preciso agora sentar com a minha liderança, né? E apresentar para eles esses desafios que a igreja tem internamente e externamente. E agora eu preciso desafiá-los a se apaixonarem, entendeu? Para que a comunidade seja impactada por uma liderança apaixonada, uma igreja apaixonada por ela. Uma vez que a liderança comprou a ideia, eu preciso comunicar essa visão agora para os membros da igreja local. E os membros devem agora entender o que são os dons espirituais, qual é a missão da igreja, qual é a missão de cada pessoa, qual é a responsabilidade social da igreja. Uma vez que os membros sabem disso aí, com oração, com o estudo da Bíblia, se comprometem a participar, né, se envolver na missão, aí vamos para um passo agora seguinte, que é muito importante, porque geralmente a gente quer que as pessoas se envolvam. O que é que a gente faz? A gente vê no púlpito lá, quem sabe um líder perguntando quem aqui quer participar da missão. Hoje 3 horas hoje, da tarde. 3 da tarde, né? Você vem, aí aparece lá 10, 15, ele já fica desanimado, triste. Aí quem não vê, ó, tá vendo aí, não quer nada com a igreja, né? Tal. Então assim, cria um clima muito difícil na igreja. Agora eu pergunto, será que estão fazendo da forma certa? Como é que Cristo fazia? Cristo tinha convites pessoais. Nós estamos estimulando para que a gente vá para um novo nível de engajamento no pessoal, onde a liderança agora vai conversar com os membros, entendeu? Vai confrontá-los, vai perguntar o que é que ele acha, entendeu, da situação atual da igreja, o que é que ele pode fazer para melhorar, o que é que a comunidade tem que ele poderia, né, participar. Vamos descobrir quais são suas habilidades, suas paixões, né, seus sonhos, e tentar, assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, convidá-lo para que ele dedique seu tempo para a missão. E aí vai aparecer o quê? Quase que um inventário, né? Inventário, quem sabe, de habilidades, de chamados, de horas disponíveis. E eu quero só deixar aqui a coisa para ficar bem prática, né? Vamos imaginar que depois de todo esse processo, eu descubro aqui um fisioterapeuta. E ele diz assim, ó, eu tenho aqui minha habilidade, eu sou fisioterapeuta e eu entendo que Deus quer me usar com minha profissão para cumprir a missão. Em nome de Jesus Cristo, igual Cristo fazia. E ele diz, olha, eu tenho meu domingo aqui, quem sabe de 8 a meio-dia tá livre. Como é que ele vai fazer? A igreja vai informar para a comunidade que ele tem um serviço de home care, entendeu? Na área de saúde. E quem sabe essa pessoa vai lá para a casa de um idoso, fazer, quem sabe, um atendimento para ele em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Quem sabe ele vai, por exemplo, para uma pessoa que está no pós-operatório. Então ele vai de forma pessoal fazer, entendeu? Missão com o talento dele. Agora, de repente, por exemplo, um grupo de profissionais se reúne e aparece ali, quem sabe, o pedreiro, o pintor, o marceneiro, o eletricista, o engenheiro, e eles decidem formar um ministério coletivo. E, quem sabe, vão fazer reformas de casa. E vão pegar o momento de folga e vão servir, entendeu? Fazer missão com o que eles sabem fazer. Fazer pontes, entendeu? Fazer com que as pessoas entrem pela essa porta, né, que não é institucional ainda, né? Para quebrar esse preconceito. E ali ganha amizade e depois, quem sabe, com relacionamento mais forte, estudar a Bíblia com essa pessoa. Mas eu vejo também mais uma forma de atuação. Eu falei primeiro da forma pessoal, agora da forma coletiva, né, os ministérios, e agora da forma institucionalizada, que é exatamente essas pessoas servindo na igreja, em nome da igreja. Quem sabe um curso de mecânica, ou um curso aí de como passar em vestibulares, concursos públicos na igreja local, um serviço médico em nome da igreja. Aí nós teríamos aí uma implantação, entendeu, sólida, com base na palavra, com base, né, na conversa pessoal das pessoas e ao mesmo tempo uma expressão pessoal e coletiva institucional. Aí teríamos aí um movimento aí que precisa de avaliação contínua, né, de motivação contínua. Isso aí não pode ser lançado e parar, tem todo dia, todo encontro, né? Trazendo pessoas que estão servindo, apresentando o serviço delas e criando esse movimento que não pode parar mais até Cristo voltar, né? Meu talento, meu ministério. Exatamente. E eu queria até aproveitar, entendeu? Nesse livro que eu escrevi, Meu Talento, Meu Ministério, né? Esse material aqui. Esse material aqui, existe uma proposta aqui, que se você ainda não pôde ver, nós entrevistamos 70 profissionais em áreas diferentes. E aqui tem 400 dicas de missão por profissão e hobbies, né, diferentes.
é um meio de a pessoa observar, eu posso servir dessa maneira aqui, porque essa maneira não foi colocada dessa forma, e a gente avançar dessa maneira aí. E tem uma hashtag chamada Meu Talento, Meu Ministério. Tá no Twitter, tá no Instagram, no Facebook, de pessoas aí espalhadas no Brasil que estão fazendo missão do jeito que gosta, do jeito que sabe, estão felizes da vida. Eu queria que você participasse, se engaje também na missão, né? E Deus vai te dar muitas bênçãos, você vai ficar feliz servindo ao Senhor aqui enquanto Jesus não aparece. Então, se alguém está nos assistindo, começar a fazer algo em cima da temática Meu Talento, Meu Ministério, tira uma foto, posta no Facebook, põe no Instagram e coloca qual hashtag? Meu Talento, Meu Ministério. Meu Talento, Meu Ministério. E qual chamado você faz para quem está nos assistindo que está com muita vontade de iniciar o Meu Talento, Meu Ministério? Eu quero aproveitar aqui e fazer um chamado que um dos voluntários, né, está fazendo para nós nesse livro aqui, o Dr. Rodolfo Segal. Eu quero aproveitar, né, citá-lo nesse momento, porque ele diz assim: eu sou um pastor disfarçado de dentista. Olha que bacana. Eu queria que você pudesse falar também. Eu sou um pastor, um ministro disfarçado de professora, de mecânico, de engenheiro, né, de juiz de direito, não importa, né, de uma dona de casa, de uma cozinheira. Diga isso. Eu sou um ministro, sou um pastor disfarçado da tua profissão, do que você sabe fazer. Se engaje na missão, não fique de fora, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer por você. Pastor Jair, obrigado por estar conosco aqui no Missão Urbana, trazendo muita coisa legal sobre esse movimento que tem ganhado igrejas e tem transformado pessoas em ministros. Meu talento, meu ministério. Esse desafio continua, de que aquilo que Deus nos conferiu como bênção seja usado na grande obra de salvação. Que Deus nos abençoe e cada vez mais nos coloque nesse treino de usar tudo aquilo que temos e o que somos no seu ministério.